temos que fazer chuvar, techuvá, retornar, não é para o judaísmo. Porque se o judaísmo salvasse, Yeshua não aparecia ensinando o caminho. Anihu haderech. Veemet. Eu sou o caminho à verdade. Se Yeshua estivesse ensinando o judaísmo, ele não teria sido contra as leis orais. Não a todas, é evidente. Há tradições boas. Por isso surge, neste momento, no primeiro século, um grupo chamado Netzarim, discípulos de Yeshua HaMashiach, que aprenderam com Rav, Yeshua era rabino, o caminho. Por isso, a igreja é chamada os do caminho. Por quê? Porque havia mistura de Torá com leis orais, com dogmas judaicos. Por isso, os Netzarim eram chamados de os do caminho. Para quê? Qual é a função? É o filtro. Tirar o dogma, tirar o que é errado. Yeshua então ensina aos seus discípulos o caminho da salvação. A crítica de Yeshua aos fariseus no capítulo 23 deixa claro que os fariseus, a doutrina deles, condenavam pessoas ao Guerrinom. Não é eu que digo. Mateus 23, verso 15. Então, Yeshua faz uma acusação severa a eles e diz: vocês percorrem o mar, ilhas, para fazer um convertido prosélito? Mas, depois de converter eles, os torna filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Ao ponto de os chamar de guias de cegos. Guias cegos, guiando cegos. Doutrina que não salva. Então, no primeiro século havia várias denominações judaicas, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos e tantos outros. Yeshua disse para os saduceus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mashiach, então, vem ensinar ao seu povo, os Yehudim, a salvação. A verdadeira Torá que foi esquecida pela liderança judaica de sua época. Porque havia misturas e dogmas também, como há no cristianismo. Nada de novo. Ao ponto de Yeshua comemorar a Pêssah num dia e os fariseus em outro. Só lê a Bíblia. Tá aí. Ao ponto de os discípulos de Yeshua em Mateus 15 serem criticados por não fazer a lavagem das mãos. Yeshua deixa claro que essa tradição não servia para nada. Não tornava a pessoa imune ao pecado. Porque o pecado começa dentro da pessoa. É isso que Yeshua disse. Lavar as mãos não vai impedir você de ser um pecador. Parar de pecar, sim. E os ensinos de Yeshua resgatavam naquela época a palavra viva de Deus, tanto que Yeshua, quando é tentado pelo diabo, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica muito claro que Yeshua ensina o caminho e diz: quem vem pós mim? Então ele ensina a verdadeira salvação aos Yehudim que seguiram a ele e disse: agora venham depois de mim. E esse grupo, chamado Netzarim, foram perseguidos pelos judeus, pelos romanos e é perseguido até o dia de hoje. Só que no terceiro século surge mais dogmas. Com o catolicismo romano, Lutero protesta contra algumas coisas, mas continua os dogmas. Até hoje há pastores que pregam que barba é pecado. Pelo incrível que pareça, Yeshua tinha uma enorme barba porque ele era seguidor das leis de Deus. Mateus 5,17, não precisa que vinha anular a lei, nem os profetas não vinham anular, vinham cumprir. Yeshua tinha barba. Por que é pecado? Por que a Assembleia ainda diz que é pecado? Ah, Deus é amor. Entendeu? Quem raspava a barba eram os egípcios, gregos, romanos. O povo hebreu não. Não, não. Então eu quero dizer para você que eu fiz minha parte como mensageiro.